E no Prédio 11 dessa semana a gente conversa com Ayrton Ortiz, o patrono da Feira do Livro. Tem também o Minimetragem, uma matéria feita pela galera do curso de comunicação e muito videogame no Gameplay. Se liga, porque o Prédio 11 de hoje tá só começando. Boa tarde para você aí de casa, então. A gente vai dar sequência à nossa série de entrevistas focando na Feira do Livro. E hoje a gente recebe ninguém mais, ninguém menos do que o patrono da Feira do Livro, Ayrton Ortiz. Obrigado pela tua presença. Boa tarde e bem-vindo ao Prédio 11. Boa tarde. É um prazer estar participando do programa de vocês. Não é a primeira vez, não é? E como jornalista profissional, sempre é uma emoção entrar numa faculdade de comunicação, na faculdade de jornalismo, e participar de um programa como este. Agora se aproximando mais da feira, vamos dizer o seguinte, qual que é o valor da feira para ti, acima de tudo, como leitor? Eu vim morar em Porto Alegre em 1975, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, e desde então eu participei de todas as feiras, com exceção de um ano, porque eu estava no Himalaia escrevendo um livro para lançar na feira, no ano seguinte. Não é? E comecei como leitor, como todos nós começamos, não é? Porque o ponto de partida de qualquer profissão é a leitura. E eu diria que o ponto de partida de qualquer vida que a gente queira ter, que seja um pouco mais consistente, não é, do que simplesmente sobreviver e deixar-se levar pela correnteza, né, é a leitura. A leitura, né? Então, o leitor, o livro, a leitura é o princípio de tudo na vida da gente. E a feira é, claro, é o agente mais importante que tem nesse processo todo aí. Então, eu nunca me distanciei da feira de Porto Alegre e antes mesmo de morar em Porto Alegre, quando eu morava em Cachoeira, eu já ajudava a realizar uma feira do livro que nós tínhamos lá na cidade. A gente vai fazer uma pequena pausa agora para conferir o Minimetragem com o Wagner e daqui a pouco a gente está de volta. Opa, está começando o seu, o meu, o nosso programa Minimetragem. Gostou do nosso, né? É nosso sim, porque você envia o seu vídeo para cá e a gente exibe. A gente tem que valorizar os vídeos realizados aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, porque a gente é BR, pessoal. Então a gente tem que ir no cinema, tem que assistir e tem que dar valor mesmo. A gente vai começar o programa de hoje exibindo o episódio 1 de uma websérie intitulado 6, dirigido por Eric Vieira. Tem suspense, tem intrigas, é bem bacana, eu acho que vocês vão gostar, eu gostei e acho que vocês vão gostar. Vamos assistir? Hoje é rápido, fim de semana tem que ser assim, tem que assistir filme. Vamos lá? Vamos lá? Então foi! Alô? Oi? O que aconteceu? Faz tempo que eu tenho o mesmo sonho. E daí? E aí que eu recebi isso. São fotos do meu sonho. Junto mandou esse endereço.
Júlio Vapre. Tá, e por que tu me chamou aqui? Quero que tu vá comigo nesse endereço. Ah, no endereço tu não conhece? Não. O que a gente tá fazendo aqui? Não sei. Como assim não sabe? Tu me trouxe até aqui e não sabe o que a gente tá fazendo aqui. Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Tipo o quê? Não sei. Tu tá até louca. Sei que você tem muitas perguntas. Quero que saiba que esperei você por um longo tempo. O que tá fazendo aqui, papai? Minimetragem, take 1, ação! Take 1, cara. Não é take 1, não. É take final, tá, pessoal? Acabou o programa. Vocês assistiram, curtiram? Vai lá na página do Prédio 11, dá um curtir e manda seu vídeo, tá? Enquanto isso, eu vou ficar esperando aqui. Joga o negocinho aqui pra mim. Ficar esperando você mandar seu vídeo, tá? Pô, isso aqui, ó, tá faltando um agora, cara. Essa aqui é a parte mais difícil. Acho que eu vou pedir lá pro JP, que ele me falou como é que é. Falou! Voltando então aqui para o nosso papo com Ayrton Ortiz, o patrono da Feira do Livro desse ano. Bom, Ayrton, tu já foi participando do evento como jornalista, livreiro, distribuidor, editor, organizador e nos últimos 16 anos como autor. Essa bagagem toda influenciou na tua escolha como patrono? Ah, sim, claro, né? Porque uma das exigências para ser patrono da feira, além de ter uma obra literária consistente, né? Pelo menos que se propõe a isso, é ter contribuído com a feira, ter participado da feira. E como os eleitores da Câmara do Livro, que elege o patrono, a maioria são livreiros também, editores, né? E são todos meus amigos, conheço eles desde quando eu comecei como livreiro em Porto Alegre. Né? Então, é claro que o fato de eu conhecer a feira por todos os ângulos é importante que o patrono saiba, né? Não seja alguém assim que cai de paraquedas no meio da praça lá e não conhece ninguém, né? E qual é a principal função do patrono? Olha, o patrono, ele é a personificação da feira, né? Seria assim o símbolo vivo da feira, não é? É o porta-voz da feira. Além de ser também uma grande homenagem, né? Ser escolhido patrono de uma feira, qualquer feira de livro, né? Participar de qualquer feira de livro já é uma grande homenagem, como patrono, mais ainda, né? E eu espero que, como porta-voz da feira de Porto Alegre, que é uma das feiras mais importantes que se tem no mundo inteiro, não é só aqui, não é só no Brasil, né? A gente tem a mania de criticar, mas também tem que aprender a elogiar quando merece, né? Essa feira aí realmente é algo assim sensacional. Então eu espero que, como patrono, eu possa levar a minha mensagem para as pessoas sobre a importância do livro e da leitura. Eu até criei um slogan que eu gosto de difundir nas escolas quando eu vou, que ler não é um dever, mas é um direito que as pessoas têm. Eu acho importante conscientizar as pessoas que ler não é uma obrigação, mas é um direito que elas têm. E talvez seja o mais importante de todos os direitos, porque só o conhecimento nos liberta de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. E o livro ainda é a principal arma em defesa do pensamento. Quem lê aprende a pensar, e quem pensa
sabe tomar decisão, não é? Não vai na conversa, não vai na bajulação dos outros, né? Então a leitura é um instrumento libertário. E é importante que as pessoas se deem conta disso, né? Elas não estão fazendo um favor para ninguém ao ler um livro. Pelo contrário, elas estão investindo nelas mesmas. E, além de toda essa bagagem, quais são os outros pré-requisitos que são necessários para te tornar um patrono da Feira do Livro? Tem que ser gaúcho, né? Tem que morar aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem que ter livros publicados, né? É uma feira de livros, né? E, principalmente, tem que ter contribuído para a cultura do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas na volta ainda tem o gameplay e uma matéria aqui da galera do Prédio 11. Não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta. Olá, sou o professor Zeca, do curso de Design da UBRA, no Campus Canoas. Sou coordenador aqui do Núcleo de Design, e o Núcleo é uma espécie de escritório experimental de design, onde os alunos voluntários atendem demandas tanto da instituição quanto de fora da instituição, né? Desenvolvendo identidade visual, desenvolvendo sites, produtos, cartazes, toda a parte gráfica para campanhas, né? Onde eles colocam então em prática seus conhecimentos a fim de, com isso, começarem a desenvolver seu portfólio. Que eu não pude dar bem na... Voltando então para o Prédio 11 de hoje, que está conversando com o patrono da Feira do Livro, Ayrton Ortiz. Bom, Ayrton, esse ano tu vai participar da feira não só como patrono, mas também como autor, né? Como é que vai ser para ti juntar essas duas grandes responsabilidades? No dia 11, às 18 horas, eu vou lançar meu livro novo, que é uma coletânea de crônicas sobre Paris. Inclusive, tu trouxe ele aqui para mostrar pra gente. Não, eu tenho outro da coleção, né? Essa coleção já saiu Havana e já saiu também um livro sobre Jerusalém. E o ano passado lancei um sobre Atenas, e agora vou lançar um sobre Paris, que é uma linguagem um pouco diferente dos livros de reportagem, que são sobre grandes travessias, né? E é uma linguagem diferente também do romance. Bacana, a gente tem uma pergunta agora aqui da galera do Prédio 11, que está assistindo a nossa entrevista. Tudo bom, Ayrton? Tudo bom. Minha pergunta é a seguinte: qual a sua relação com o cinema, se você gosta, e essa relação dos livros serem adaptados para o cinema, né? Adoro cinema. Eu gosto de 3 tipos de filme. Eu gosto de qualquer filme de faroeste, eu gosto de qualquer filme de ficção científica e gosto também dos filmes bons. Então são os 3 tipos de filme que eu gosto, né? E com relação a adaptar para o cinema, é outra linguagem, né? A linguagem escrita é uma linguagem e a linguagem cinematográfica é outra linguagem completamente diferente, né? E às vezes não é fácil transpor uma história de uma linguagem para outra. Não são todos os filmes que conseguem fazer isso, né? E eu gosto de dizer que o livro é a versão, o cinema é a versão do diretor, o livro é a versão do leitor, né? Porque ler um livro é projetar um filme aqui dentro da nossa mente, né? Nós vamos lendo o livro e vamos projetando o filme aqui dentro, né? Enquanto que no cinema, o filme que chega até nós é a versão do diretor, né? E acho que o cinema é muito bom para a literatura quando ele consegue promover o livro, quando ele consegue divulgar o livro, quando ele consegue divulgar a leitura. Então eu prefiro filmes a partir de livros do que filmes a partir de roteiros originais. Obrigado. Mais uma pausa aqui no Prédio 11 para a gente conferir uma matéria aqui do pessoal. Se liga só. O registro do título de eleitor diminuiu entre adolescentes com idades de 16 e 17 anos.
Apenas 26% dos jovens na faixa etária retiraram o documento. O índice caiu aproximadamente 1/3 em comparação ao das 3 últimas eleições presidenciais, quando a média percentual esteve entre 36% e 37%. Segundo a legislação nacional, o voto para pessoas nessa faixa etária é facultativo. Terminou em maio desse ano o prazo para se inscrever na Justiça Eleitoral. 770 mil jovens não pegaram os seus títulos de eleitores. Esse grupo corresponde a quase o dobro dos jovens ausentes há 4 anos. Poucos ambientes seriam mais indicados para discutir o fenômeno do que a sala de aula do curso de Ciências Políticas. A reportagem visitou a turma para saber a opinião dos presentes sobre o assunto. A professora Arlete de Arruda avalia quais as principais causas do desinteresse dos jovens nas eleições. É o desprestígio da classe política, a não renovação dentro dos partidos, dos jovens, né? A permanência dos caciques políticos há 30, 40 anos, né? Então não renova, eles também só permitem determinadas pessoas entrarem ou participarem, escolhem, os partidos não são mais de formação. O descrédito no voto como instrumento de mudança é observado também na faixa etária seguinte. Em pesquisa do Ibope, 17% dos entrevistados com idade entre 18 e 24 anos votarão em branco ou nulo neste ano. O resultado está 7 pontos percentuais acima do que no mesmo mês de 2010. O acadêmico Adilson Bauer se enquadra no grupo dos descontentes. E é o sentimento que hoje em dia o jovem tem, ele já está frustrado antes mesmo de votar. A sensação que ele tem dele é que na política nada muda. Passa um cenário de que os políticos de hoje, principalmente as propostas que estão sendo expostas, são parecidas, são iguais, e essas propostas já não convencem eles. No caso, nessa eleição, por exemplo, por enquanto eu estou votando em branco. O estudante Lucas Jelinski tem posicionamento diferente. Ele votou em um candidato aos 17 anos e repetirá a ação em outubro. Se a tua ideia ela não foi ouvida pela questão do candidato não ter sido eleito, é uma outra história. Mas a grande questão é que você teve a oportunidade de tomar a decisão. Conforme dados do Instituto Paraná, divulgados em setembro de 2013, cerca de 80% dos brasileiros são contra o voto obrigatório em qualquer idade. A estudante Rafaela Contini é uma das pessoas que considera o voto um direito e não um dever. Eu acho que o voto tem que ser facultativo, porque a partir do momento em que ele deixa de ser, que ele se torna obrigatório, a pessoa perde o interesse. A pessoa é obrigada a assistir o horário eleitoral, porque ela é obrigada a votar em alguém, porque ela é obrigada a ficar numa fila gigantesca. E eu acho que quando tu faz alguma coisa obrigada, tu perde interesse por aquilo. Se a pessoa tivesse a escolha de votar, ela escolheria um candidato melhor, porque ela ia ter vontade de procurar alguém, ela ia ter vontade de pesquisar mais sobre esse candidato e não ia fazer algo na obrigação simplesmente por ter que votar. Para as próximas eleições, a LET indica que pode haver mudanças, mas para isso deve existir o empenho de ambas as partes. E, no geral, as pessoas não participam, a não ser nessas de mobilizações de grande porte. Mas elas também não vão nas assembleias do seu bairro, né? Elas também não participam do seu edifício, né? Elas também não, nos movimentos ambientais, você pode contar nos dedos, luta pelo analfabetismo digital, outro. São poucos voluntários também, né? Então, na medida que você entra nesses grupos, tu começa a ter como é que é também essa complexidade da engenharia dos poderes. De volta aqui, então, com o nosso papo com o Ayrton Ortiz, o patrono da Feira do Livro. Ayrton, o que a gente pode esperar da Feira do Livro agora sobre a tua, digamos, regência? Olha, eu espero que essa feira se aproxime mais ainda do leitor, porque o objetivo da feira sempre foi promover a literatura, promover o livro, promover a leitura, né? Tanto é que, quando ela foi criada, em 1954, a meta da feira, né, era tirar o livro de dentro da livraria e levar exatamente para o meio da cidade, botar no meio da praça, fazer as pessoas tropeçarem no livro, né? E essa longevidade que essa feira tem, são 60 edições, se deve muito a isso, porque ela nunca foi uma feira focada no comercial,
mas sim na parte cultural. Todas as atividades na feira são voltadas exatamente para o incentivo da leitura. Não é? São quase 700 eventos que tem, debates, bate-papos, palestras, workshops, oficina, e tudo de graça. Quer dizer, não vai que não quer, né? E está ali na praça, a pessoa tem que passar por ali, não é? A própria entrar na feira de graça, né? Hoje em dia, a maioria das grandes feiras do Brasil tem que pagar para entrar, né? São um pavilhão fechado. Tem feira que tem que pegar um ônibus, tem que pegar um metrô, né? 1 hora de carro para chegar até a feira do centro da cidade, né? Como é no Rio, São Paulo. A nossa feira não, ela está ali, a pessoa passa mesmo que não queira, está no meio da praça ali, né? Então eu espero que a feira cada vez cumpra mais com essa tarefa, que é de conscientizar as pessoas da importância da leitura, e eu vou estar lá todos os dias lutando por isso aí. A gente tem mais uma participação aqui da galera que está na plateia. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Todos os anos, as premiações de literatura aqui no Brasil, como o Prêmio Jabuti e o Soriano, sempre dão muita polêmica. Qual é a tua opinião sobre essas premiações? Olha, eu, entre ter prêmios e ter leitores, eu prefiro ter leitores. Porque os leitores eu sei que leram os meus livros. E os jurados desses prêmios eu não tenho tanta convicção. Né? Até porque eu acho humanamente impossível. Tem prêmios aí que tem 400 livros, né, concorrendo. É possível que uma pessoa consiga ler os 400. Né? Então esses prêmios normalmente eles se atêm mais, né, até por uma necessidade lá, de logística, aos autores já conhecidos. Dificilmente a gente vê um autor completamente desconhecido ganhar um prêmio. Né? Mas é bom, porque promove o livro. E tudo que promover o livro, tudo que divulgar o livro, eu considero positivo. Né? Mesmo o cara que ganha um prêmio lá, sem terem lido o livro dele, né, vai estimular alguém a ler, alguém vai ler esse livro lá. Né? Mais uma pausa para a gente conferir o que está rolando no mundo dos jogos no Gameplay. Dá só uma olhada. Está começando o Gameplay, o seu resumo semanal sobre o que está rolando no mundo dos jogos. Então se liga, fique esperto e se prepara, que as novidades começam agora. Pois é, a gente tem falado bastante sobre Resident Evil nos últimos Gameplays. E para não perder o costume, a gente tem mais uma novidade. Dessa vez, o produtor do jogo, Michiteru Okabe, disse que Resident Evil Revelations 2 será bastante bom. Não. Disse que Resident Evil Revelations 2 terá o melhor dos dois mundos, ou seja, conservará a jogabilidade do quarto título em diante, aquele esquema de terceira pessoa com arma e coisa e tal, mas voltará com aquele terror característico dos primeiros games da série. Para tirar a dúvida, a gente vai assistir um pouquinho da jogabilidade. Dá só uma olhada. Todo jogo, seja ele ruim, bom ou muito bom, tem problemas. Eles são normalmente chamados de bugs. E a gente vai estrear aqui no Gameplay hoje uma sessão destinada a um desses momentos tão sublimes dos jogos. E às vezes bastante irritantes, né? Se liga só. Bayonetta foi um jogo do estilo Hack and Slash, aquele bem famoso por jogos da série God of War. Apesar do primeiro game da série ter sido muito bom, a série ficou um bom tempo na geladeira, até que um dia a Nintendo resolveu gastar uma grana e trouxe um novo jogo para o Wii U com exclusividade. A gente vai conferir agora como é que o jogo está ficando. Se liga nesse trailer de jogabilidade. The true creator, the true god of the human realm, the god of chaos. The sacred mountain of Fimbulventer. The joint's supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell.
some... E tem mais, os fãs pediram e a Nintendo atendeu. Dia 24 de outubro, Bayonetta 1 finalmente chegará também para o Wii U. Se você é do tipo que já estava enjoado de Call of Duty porque o jogo é um Ctrl-C, Ctrl-V todo ano, ou se você é do tipo que detestou as mudanças feitas em COD Advanced Warfare, esse vídeo é pra você. A Activision resolveu liberar um trailer que reúne os melhores momentos do jogo. Cara, simplesmente tem praticamente todas as explosões. Tá, eu exagerei um pouquinho, mas tem muita coisa bacana. Dá só uma olhada e se você não se convencer, daí eu desisto. Se liga. It would be an act of war. We are going in. E o gameplay de hoje tá ficando por aqui. Quer ainda mais? Então é só curtir a página do Gameplay lá no Facebook. O resto tu já sabe, né? Valeu, falou e até a próxima fase. Voltando então para o último bloco do Prédio 11 de hoje, que está conversando com Ayrton Ortiz, o patrono da Feira do Livro desse ano. Ayrton, eu acho que a gente não tem maneira melhor de encerrar o Prédio 11 de hoje, senão convidando o pessoal de casa a visitar a feira. E eu abro espaço aqui agora para te mandar o teu recado. Ótimo. Então, comecem a preparar o dinheiro, o tempo, né, o sapato, porque a feira é longa e no verão muito quente, né? No dia 31 de outubro, às 5 da tarde, começa a Feira do Livro de Porto Alegre. E vai até o dia 16 de novembro. Ela funciona das 2 da tarde até as 9 da noite. E se a praça está muito cheia, às vezes ela se prolonga um pouco além das 9 da noite. Né? E eu acho isso uma coisa assim também muito importante. Né? A feira abre espaço para qualquer autor que queira autografar um livro. Não tem seleção, não tem censura, não tem que obedecer critério nenhum. E é uma interação bem bacana. Sim, então, né? Qualquer autor que, do ano passado até esse ano, né? Da feira passada até esse ano, qualquer autor que escreveu um livro, que tem um livro, né? E que procure a Câmara do Livro através de um associado, pode ir lá autografar o livro. A feira não censura nada, não escolhe, né? Não restringe, né? Basta ser livro. Então, acho maravilhoso. É uma vitrine, não é? Que se abre para todos os escritores. Né? Ayrton, parabéns pela tua escolha como patrono. Obrigado por ter vindo aqui ao Prédio 11 e sucesso, então, no teu futuro como escritor e que a feira seja cada vez melhor, então. Obrigado. O Prédio 11 de hoje está ficando por aqui, mas não esquece que se você perdeu algum detalhe dessa entrevista ou quer rever algum dos nossos programas anteriores, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Tem também a nossa página no Facebook para você ficar ligado sobre tudo que está rolando aqui no programa. Valeu demais pela companhia, tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, até semana que vem.